Recebam aquela energia boa, aquela energia positiva, aquela coisa gostosa, que vai preparar vocês para o sucesso. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre duas competências importantíssimas. Eu vou dar outra dica para vocês de psicologia. Vocês já prestaram atenção como é difícil a gente trabalhar num ambiente muito desorganizado? Você entrar num canto que está tudo bagunçado, tudo fora do lugar, é cruel, é horrível, não é? Pois a mente da gente também, ela sente uma dificuldade muito grande de se organizar quando existem ruídos, conversas paralelas. A gente, quando está numa festa, tem muito barulho, mas a gente não está ali para pensar em muita coisa. A gente está para aproveitar o momento, para curtir, né? Mas nosso objetivo aqui é outro. Então, vamos começar aquele silêncio de quem quer aprender, de quem quer tirar 1000, a concentração, para que vocês aprendam direitinho tudo que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu estava conversando com o professor Fábio, e o que é bom está guardado. Eu tenho um modelo de redação para vocês, que facilita a vida de muita gente, que orienta, assim, como é que você vai fazer uma redação do Enem. Tem uma mocinha que eu ajudo, e que ela tinha muita dificuldade em redação. Então, eu passei esse modelo de redação para ela, e com esse modelo, ela não tira menos que 800 na prova do Enem, né? E um aluno meu, de uma escola grande, uma escola particular, ele conseguiu tirar 950, assim, 95% da nota. E, mesmo estando com as notas baixas nas outras matérias, e sem ser por cota, ele conseguiu ser classificado na Federal para o primeiro semestre de Educação Física, que era o curso que ele queria, né, primeiro lugar. Então, a gente tem condições de ter excelentes resultados, mas tudo passa por aqui. Hoje, nós vamos conversar sobre as competências 2 e 3 da redação do Enem. Como é que a gente tem que fazer essa prova? O que é que a gente pode fazer e o que é que a gente não deve fazer? Bom, então nós temos aqui muita coisa do material de vocês e outras eu vou apresentar. Vejam aí o que diz a competência 2. Vocês podem acompanhar só aqui no telão. E o que eu estou dizendo aqui, a maioria tem aí. Bom, tema e gênero. Você sabe que se você fugir do tema, ou se você não respeitar o gênero pedido na redação, você zera. Professor, o que é o tema? Gente, no primeiro parágrafo da nossa redação, a gente tem que deixar claro qual é o tema, o assunto da redação. Do que é que você vai falar. Então, o Enem, ele coloca bem claro qual é o tema da redação. E aí, você pode partir de um contexto geral para apresentar esse tema. Nós vamos ver que a redação do Enem, ela tem uma estrutura de parágrafos. Nós vamos ter um parágrafo de introdução. Vou mostrar aqui para vocês, depois eu volto. Ó, nós vamos ter aqui, ó. Tá aqui 2 estilos de estrutura. O aluno que faz um negócio desse... O aluno que faz um negócio desse na redação do Enem, isso aqui, ó, ele zera. Por quê? Porque vocês estão vendo que este texto não é um texto em prosa. É um texto em verso. Tem aluno que vai fazer um concurso e eles colocam assim, desenvolva um texto em prosa. E o aluno diz, professor, o que é prosa? Gente, prosa é a redação que vocês fazem todo dia. São as redações que vocês fazem aqui. Prosa é uma redação neste estilo. Isso aqui é verso. E lá na hora da prova, vocês não vão fazer uma redação em verso. Vocês vão fazer uma redação em prosa. Já dizia Vinícius de Moraes, que me desculpem as feias e os feios, mas beleza é fundamental. Então, uma redação bonita, uma redação limpa, uma redação organizada, ela motiva o corretor do seu texto. Gente, às vezes quando a redação... Por exemplo, vou dar um exemplo com mulher. Às vezes a menina é linda, mas ela é muito vazia. Às vezes, minha filha cala a boca, bota muito chiclete, dá comida para ela ficar com a boca cheia sem falar, e você aprecia só a beleza. Né? O homem também. Os direitos são iguais. Mas vejam bem, a beleza é tão importante que às vezes você até esquece que a pessoa é burra. E você se contenta com o que você está admirando, com aquele bibelô. Pois esse esquecimento,
ele acontece na prova do Enem. Eu tenho que me ajeitar, né? Eu só dou aula desse jeito. Mas é bom que a gente sorri, que a gente é feliz. E vocês aprendem, que a gente aprende conversando. Vejam, a pessoa que vai corrigir a redação de vocês do Enem, quando a redação está assim, organizada, limpinha, bonita, a pessoa fica tão feliz que às vezes ela nem enxerga os erros. E aí já é a mesma coisa, ela se apaixona pelo texto, porque é tanto garrancho para ela ler. É uma dor de cabeça tão grande que quando o texto está bonitinho e você já está cansado, você diz assim, esse aqui se garante. Professor, e começa a beleza da redação. Cuidado com o que eu vou dizer agora. Eu não sei se já disseram isso para vocês, mas observem que uma redação bonitinha, a última linha a última palavra de cada linha, ela é alinhada. Olha como ela é toda igualzinha. Tem redação, se vocês olharem qualquer redação que vocês tenham aí, tem redação que quando você sai fazendo aqui um risco entre a última letra, você tem um zigue-zague danado. O texto é todo desencontrado. Vejam como aqui fica bonitinho. Começa tudo no mesmo lugar, com exceção da primeira linha do parágrafo, e termina tudo no mesmo lugar. Isso aí é a estrutura física, é o esqueleto da redação. Quando a sua redação tem essa organização, ela já é bonita. Já melhora a sua nota. E vocês estão vendo que aqui essa redação, botei só um pedaço, vocês estão vendo que a pessoa escreveu alguma coisa, ponto. Escreveu mais alguma coisa, ponto. Ou seja, dentro de cada parágrafo, nós precisamos ter, em média, umas 3 pausas de pontuação. 3 pontos. Tem aluno que faz pararam, 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 ponto, aí muda de parágrafo. Aí, pararam, 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 quando faz ponto, muda de parágrafo. A estrutura do parágrafo, ela deve ter 3 frases dentro, em média. Já disseram isso para vocês? Né? E como é que a gente faz essa introdução, professor? Vamos ver aqui. Pensem aí num tema. Não precisa nem vocês me dizerem qual é. Pensem no tema que eu vou fazer a redação. Pensaram no tema? Desafio de mágico, né? Você poderia começar a sua redação assim. Em se tratando de um país em desenvolvimento, o Brasil enfrenta grandes desafios. Gente, qualquer que seja o tema que caia na prova do Enem, está relacionado ao Brasil. Em que contexto nós estamos? O Brasil é um país em desenvolvimento. Você já apresentou o tema, que você vai falar de um problema do Brasil. Aí a redação dá lá o tema deles, o assunto. Vamos supor que seja, por exemplo, violência. Aí você vai fazer a segunda frase da sua introdução. Você vai apresentar o assunto, que é o tema. A violência, ou as causas, os problemas que levam à violência precisam ser reavaliados, precisam ser discutidos. Se for saúde, a saúde e a sua manutenção precisa ser repensada, ou precisa ser reavaliada. Qualquer que seja o tema que eles propuserem, precisa ser analisado, precisa ser reavaliado. Aí você já apresentou o assunto e já fez a segunda frase da sua introdução. Olha a sequência, fica aí a dica. Primeiro, o Brasil sendo um país em desenvolvimento. Segundo, e os desafios. Segundo, a situação X que precisa ser reavaliada. Então, você já partiu de um contexto geral, já apresentou o assunto, já tem 2 frases. Aí vai para a terceira. E o que é a terceira? Nós vamos já ver que a terceira é a tese. E eu vou explicar para vocês hoje o que é a tese. O que é um argumento, como é que a gente faz a tese, como é que a gente faz o argumento e como é que faz a conclusão. Hoje a gente vai sair daqui com 1000, se Deus quiser, tá certo? Então, veja, primeiro, a estrutura. Primeira coisa que eu queria que vocês fixassem. A beleza da redação, o corpo da redação. Sua letra não precisa ser a letra mais bonita do mundo, mas ela pode ser legível. Tem que ser uma letra que as pessoas consigam ler. Ô, professor Valmir, o senhor que é psicanalista, me salve. Professor, minha letra nem eu entendo. Né? Tem solução para o meu problema? Tem. Gente, a gente aprende a desenhar a letra. Como é que a gente aprende? Eu vou dar a solução para vocês aqui. Vocês podem baixar da internet, ou podem comprar em qualquer livraria. Ou quem tiver livraria, pede emprestado e tira uma cópia. Um caderninho de caligrafia, número 4.
Calma. O que é esse caderno de caligrafia? Você pode baixar da internet. Você pode usar a internet e ver o alfabeto caligráfico. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para a palavra casa. Você vai ver como é que casa está escrita lá. Aí o que é que você faz? A pessoa fez caligrafia a vida toda e não adiantou. Porque você não fez do jeito que eu estou ensinando agora. Você fazia automaticamente. Você copiava com pensamento em outro lugar. Tinha aluno que tinha que escrever uma frase. Não vou ao cinema. Aí ele fazia não, 100 vezes. Vou. Au. Cinema. E no final você perguntava assim, o que foi que você escreveu? Sei não. Ele só lembrava do cinema, que foi a última. Então você não fixou aquela letra. Professor, você está falando de mim, eu conheço vocês, né? É o seguinte, você olha a palavra casa, você cobre a palavra que você olhou, e agora você vai escrever sem olhar. Depois, descobre e compara as duas. Cobre as duas e tenta a terceira vez. Gente, numa tarde, você resolve o seu problema de letra. E a vantagem dessa caligrafia 4, que eu estou colocando para vocês, é porque ela tem, assim, palavras escritas com S, palavras escritas com Z, frases com ponto de interrogação. Então, além de treinar a letra, você ainda treina ortografia e pontuação. Então, não custa nada, na horinha vaga, está sem fazer nada, vou fazer um pouquinho de caligrafia. A minha letra já é ótima, pode ser melhor, pode ser melhor. Então, essa é a técnica psicológica de você mudar a letra. Pelo menos quando você quer. E você vai ver que isso aí vai acontecendo. Por exemplo, eu tenho certeza que alguém nesta sala, neste auditório, já assistiu a aula de um professor, vocês queriam bem a esse professor, e achava uma determinada letra dele bonita, a forma como ele escrevia o B, ou o M, ou o C, e você imitou. E de tanto você imitar, ainda hoje você escreve desse jeito. Você sabe fazer igualzinho. Então, isso é a mente da gente que responde de maneira proativa, tá certo? Então, o problema da letra está resolvido. O segundo problema, os espaços. Você vai fazer de conta que você está utilizando aquele recurso justificar do computador. Como é esse recurso justificar, professor Valmir? Tudo começando bonitinho, tudo terminando bonitinho. As únicas linhas que você começa um pouquinho na frente é a linha do início do parágrafo. Está aqui, ó. A gente deixa um espaçozinho aqui entre o início da linha e o parágrafo. E a linha final do parágrafo vai terminar onde você parar. Tá certo? Isso é a estrutura. Tudo tranquilo com a estrutura? Sim ou não? Então, vamos adiante. Vamos voltar aqui. Bom, a competência 2 diz o seguinte, o tema, que é o assunto, e o gênero. Professor, gênero é masculino e feminino. Está doido, menino? O gênero aqui é o gênero textual. Quais são os gêneros textuais que vocês conhecem? Narrativo, descritivo, dissertativo, injuntivo, dialogal. São os prescritivos, são os gêneros textuais, são os tipos de texto. E eu queria ouvir de vocês o seguinte, qual é o gênero cobrado na redação do Enem? Teve gente que parou no meio do caminho. Dissertativo. Dissertativo, argumentativo. Professor, é a mesma coisa? Não. É diferente. Qual é a diferença? Professor, mas por que se é diferente, se a redação do Enem cobra texto dissertativo, argumentativo, por que eu tenho que saber o que é um texto dissertativo? Porque na prova de português, na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, na competência 1, você tem que saber a qual gênero o texto pertence. Não vai cair um gênero diferente do dissertativo argumentativo na redação, mas vai cair na prova. E aluno do projeto Alcance é para ter sucesso só na redação? Não, em tudo. Em tudo. Então, a gente tem que aprender tudo. Vamos lá. Então, o tema e gênero. Primeiro, você tem que mostrar que você compreendeu o tema. Turma, quando a gente lê o tema da redação, às vezes vem 1000 ideias à cabeça da gente. Professor, na minha não vem nenhuma. Ótimo, eu tenho uma solução para você também, né? Tem gente que vem coisa demais, e tem gente que diz, eu sacudo e não vem nada. É por isso que lá na hora da prova, eles colocam os textos de apoio.
O texto de apoio vai dar um referencial do que é que eles querem que vocês falem. O texto de apoio é para resolver esse problema. Para você não falar demais, ou para quem não sabe o que falar, não ficar sem escrever nada. Então, você vai fazer lá, vai ler os textos de apoio. Tá certo? Domínio do gênero textual proposto, que é o dissertativo argumentativo. Hoje eu vou explicar os dois para vocês. Eu vou explicar o dissertativo e o dissertativo argumentativo e vou mostrar um exemplo para a gente ver a diferença. E relação natural do tema com outras áreas do conhecimento. Isso aqui é que vai fazer com que vocês tirem 1000. É o que a gente chama de eixo transversal. Nome bonito, né? Eu vou também explicar para vocês o que é. A redação é importante quando ela relaciona vários assuntos com aquele tema. Por exemplo, quando a gente vai falar de meio ambiente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês já já. Sobre meio ambiente, a gente vai falar de sustentabilidade. A gente vai falar também dessa preservação. A gente pode falar do desmatamento. O desmatamento interfere na saúde da gente? Sim ou não? Aí quer dizer, professor, que o meio ambiente, o desmatamento, ele tem relação com a saúde? Tem. E quando é que as pessoas fazem o desmatamento? Quando é que as pessoas colocam lixo fora de uma forma irresponsável? Quando essas pessoas não têm conhecimento, não são conscientizadas para isso. Ou seja, a educação interfere no meio ambiente e as condições geográficas vão ser modificadas? Sim. Por exemplo, as plantas, quando elas respiram, quando elas fazem a troca de gases, elas são responsáveis pela formação das nuvens. Chove, a raiz da planta pega aquela águazinha. Vocês veem que às vezes a gente tem o orvalho em cima da planta, ela gera água. E vocês sabem que com esse movimento da planta, da fotossíntese, né, e outros movimentos vegetais, nós vamos ter as nuvens. E o que são as nuvens? São rios aéreos. As nuvens são rios que correm no céu. Aí, quando essa nuvem encontra uma situação de calor, o que vai acontecer com ela? Ela vai se derreter. E vai fazer o quê? A chuva. Então, quando você vê algumas florestas que nós temos no mundo, quando esse universo foi feito, ele foi feito de um jeito que aquelas plantas dali vão fazer com que a chuva caia em algum lugar. Aí, quando o homem corta essas plantas, vai ficar algum lugar sem água. Vai ficar algum lugar sem chuva. Vai desviar o curso desse rio aéreo. E tem mais. Aqui em Fortaleza e adjacências, onde é que a gente tem mais alagamento? Quando chove. Vocês veem que aqui no centro da cidade, onde é que fica mais alagado? Ali perto da Praça dos Leões é horrível. Vira uma lagoa. Ali na Heráclito Graça, não sei se é Heráclito Graça ou é Duque de Caxias, perto do ginásio Coberto Paulo Sarazate, fica uma lagoa. Vocês sabem por quê? Porque aquilo ali era um rio. Gente, nós tínhamos, eu já disse isso para vocês, acredito que sim. Nós tínhamos um rio, olha, Nordeste, com seca e tudo, nós temos um rio no centro de Fortaleza, na Aldeota. Vocês sabem onde era a nascente desse rio? Alguém sabe onde era a nascente desse rio? Quem já foi meu aluno? A nascente desse rio, pasmem vocês, é debaixo do ginásio Coberto Paulo Sarazate. Como é que uma pessoa constrói um ginásio num lugar que tem seca, em cima da nascente de um rio? Aí a gente sofre com a falta d'água, e aquele riachozinho se transformou num córrego de esgoto. E quando chove, a água não tem para onde ir, a água que era para ir para o rio, e essa água fica alagando. Nas dunas, lá perto do Beach Park, horrível e cheio de buraco. Por quê? Porque a duna, ela funciona como uma esponja de água. Se você jogar um balde com água em cima de um morro, essa água some na hora. Porque aquilo ali é uma esponja. É um filtro natural. E aquela água vai para os lençóis freáticos. Aí o que o homem fez? O homem começou a querer morar mais alto, mais bonito. Desde a época dos castelos, eu estou fazendo uma contextualização histórica. E vocês vão já entender por quê. Nesse desejo de morar bem, o chique é você ter uma casa em cima das dunas.
quando você constrói uma casa em cima das dunas, o que é que você está fazendo? Você está impermeabilizando esse solo. Aí, para chegar até a sua casa, tem que ter uma estrada, um caminho. Aí você vai colocar um calçamento ou um asfalto, ou seja, você vai impermeabilizar também esse pedaço da duna. Conclusão, quando chove, aquela água que deveria ser filtrada, ela vai escorrer para o chão. E a areia do chão não foi feita para filtrar, por isso que a água fica empoçada. E ali junta com lixo, e vem inseto, e vem epidemia. Olhem o meio ambiente interferindo na saúde. O que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando o que é um conhecimento, um repertório cultural. Professor Valmir, o senhor é professor de português? Sou. É psicanalista? Sou. E como é que o senhor sabe dessas coisas aí de rio, de meio ambiente? Eu não sei se eu disse para vocês, mas eu também sou formado em turismo e hotelaria. E quando a gente se forma em turismo, a gente estuda geografia, história, o meio ambiente, a nossa geografia local. Então, veja que quanto mais conhecimento você tem, mais repertório cultural você vai poder apresentar na sua redação. Ah, professor, e a gente que não fez esses cursos todos que vocês fizeram, nós estamos passando para vocês o mais importante de tudo que a gente aprendeu. Então, aqui o Valmir, só tem o repertório cultural do Valmir, mas vocês vão ter o repertório cultural de todos os professores que estão passando pela vida de vocês. Gente, não existe ninguém nesse mundo que seja tão insignificante que não tenha nada para ensinar para a gente. Com toda a aula que você assiste aqui, você sai com alguma coisa. Você sai com a lição, com a palavra. E hoje, esses temas transversais, o professor Valmir vem dar uma aula de português e conversa sobre vida, conversa sobre psicologia, conversa sobre geografia, meio ambiente, sustentabilidade. O que é isso? Isso são os eixos transversais. É isso que o Enem quer de vocês. O Enem quer que numa prova, quando vocês apresentarem um assunto, vocês possam associar esse assunto a outras áreas do conhecimento. Ao você sair de meio ambiente para educação e saúde, é 1000 na redação. Está caminhando para isso. Então, vamos lá. Relação natural do tema com outras áreas do conhecimento, que é o repertório cultural, que demonstre conhecimento de outras áreas que possa colaborar com o ponto de vista defendido. Vocês sabem o que é esse ponto de vista? O assunto é o Enem que dá. Mas quando eu falo em ponto de vista, eu já estou falando da tese. Professor, o que a minha redação tem que ter uma tese no primeiro parágrafo? Tem. O que é a tese? É o seu ponto de vista a respeito do assunto. Eu vou já explicar com mais detalhe, eu vou dar algumas perguntas que facilitam, tá certo? Bom, resumindo, o que é dissertar? Gente, dissertar é você expor ideias. E eu coloquei aqui, vou colocar mais na frente, um pedaço de uma música que explica exatamente o que é dissertar. Professor, se eu contar o que foi que aconteceu comigo durante a semana, eu estou dissertando? Não, você está narrando. Na redação do Enem, não é para você contar uma história. Na redação do Enem, não é para você fazer uma descrição. Dizer se o lugar era bonito, se era um lugar limpo, sujo, se era agradável. Isso é descrição. Você não, dissertar não é narrar, dissertar não é descrever, não é instruir. Você não vai chegar se escrevendo sua redação. Olhe, vocês precisam fazer isso, isso, isso para o Brasil ser melhor, porque é papel de... Você não está ali para mandar ninguém fazer nada. Você está ali para dissertar. O que é dissertar? É você expor suas ideias a respeito de um determinado assunto. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Veja, exemplo de uma dissertação. O pedaço da música que eu coloquei para vocês em vermelho. Quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Na dissertação, você não precisa provar nada para ninguém. Você apenas vai expor ideias, que não é o caso do Enem. Eu estou primeiro explicando o que é dissertar. Olha um exemplo de dissertação.
Imigração é o fenômeno protagonizado pelo mesmo indivíduo que migra, mas visto pela perspectiva do país que o acolhe. Ou seja, é a entrada de quem vem do exterior para fins de trabalho ou residência, passando esta pessoa a ser denominada imigrante. A imigração tem crescido bastante no Brasil, principalmente por causa de fenômenos climáticos ocorridos em países vizinhos. Se o pessoal tem algum problema de clima, de seca ou de excesso de chuva no país vizinho e vem para o Brasil, ou do eixo mais pobre das Américas. Atualmente também por questões políticas, como a exemplo do que está acontecendo na Venezuela. Ou seja, vocês estão vendo que aqui o autor expõe as ideias, mas ele não está provando nada. Ele não está justificando o que ele está dizendo. Na dissertação, um texto dissertativo é aquele texto que apenas expõe a ideia. No material de vocês, tem uma fotozinha no começo da aula, não tem? Vocês viram? O professor Vicente, meu amigo, colega, colocou para vocês a foto de um sábio. Por quê? Porque a postura da pessoa que faz uma dissertação é a postura de um sábio. É aquela pessoa que mostra que sabe muito sobre o assunto. Ela diz o que ela pensa. Então, está aqui, ó, dissertar, discorrer, falar sobre, mostrar ou expor conhecimento. Se no Enem eles falarem de texto expositivo, ótimo. O texto dissertativo é um texto expositivo. Por quê? Porque você vai expor ideias. Você vai expor o seu pensamento. Eu penso assim, 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 assim. Só que na redação do Enem você não vai usar a primeira pessoa. Você não vai dizer o que você pensa, você vai dizer a ideia. Como está aqui, ó. Ninguém está dizendo, eu acho. Olha, a pior breguice numa dissertação do Enem, ou de qualquer concurso, ou de qualquer canto, é você começar assim. Bom, é o seguinte. Eu acho, meu filho, se você está escrevendo, é o que você acha. Então, não há necessidade dessa informação. É mesmo que dizer que vai subir para cima, vai entrar para dentro, né? E o bom? Bem, um aluno meu colocou, foi assim. O seguinte é esse, eu digo, lascou. Ó, o seguinte é esse, rapaz, é a laje da laje, né? Então, cuidado, nada de o seguinte é esse. Vá direto para a ideia. Não é não? Aí ele continua. A postura é de um sábio, de alguém que conhece bem, muito bem determinado assunto. Professor, como é que eu vou fazer uma prova do Enem se eu não conheço o assunto? Gente, geralmente, o Enem coloca um tema que seja atual, que seja do conhecimento de todos vocês. E se alguém tiver a infelicidade de não conhecer nada sobre o tema, estão lá os textos de apoio. Professor, mas se eu aproveitar as ideias do texto de apoio, eu não vou ser criativo, eu não vou ser original, eu não vou tirar 1000. Vai não, mas você também não vai zerar. Tem o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Olha, eu quero fazer a melhor redação do mundo, mas se for um tema que eu não conheço, eu vou pelo menos ler o que tem ali no texto. Professor, se eu escrever o que tem no texto na minha redação, eu tiro 0? Tiro, eu acho bem feito. Né? Não é para fazer isso, não. Mas você pode pegar aquela ideia em último caso e escrever com as suas palavras. Aí você não tira 0. Você perde os pontinhos da originalidade, mas você não zerou. Vocês estão vendo como tem um remédio? Tem uma salvação para tudo? Gente, não tem como. Vocês não vão zerar na redação. Vocês vão tirar 1000. A gente está se preparando aqui para tirar 1000. E eu tenho certeza que o professor Vicente está fazendo isso também. Tá bom? Bom, então viram aí como é uma dissertação. Agora veja, qual é a diferença, professor, entre dissertação e argumentação, né? Obrigado. A gente pode dissertar, como eu já disse, dissertar é o sábio. Ele vai dizer tudo o que ele pensa. Agora, na argumentação, você precisa convencer. Você precisa provar que o que você está dizendo é verdade. E a redação do Enem é assim. Vocês vão apresentar um assunto, vocês vão
criar uma tese, um ponto de vista sobre esse assunto, e vocês vão argumentar. Olha o que nós escrevemos aqui. O texto dissertativo difere do dissertativo argumentativo, porque no dissertativo, está aí tudo de azul, você não precisa provar a verdade de uma ideia. O texto argumentativo, ele vai ser argumentativo quando ele reforça essa tese inicial, provando o que ele está dizendo. Professor, como é que eu posso provar o que eu estou dizendo? Vocês viram que quando eu falei do Riacho Pajeú, que ficava embaixo do ginásio coberto Paulo Salazarte, eu coloquei que quando chove, fica tudo alagado. Ou seja, eu estou provando o que eu disse. E como é que eu estou provando o que eu disse? Eu estou mostrando um fato que acontece. Eu poderia citar, por exemplo, estatísticas. Lógico que se eu souber. Quanto por cento das pessoas morrem por causa disso? Por falta de água. Eu poderia fazer uma comparação. Eu poderia falar das regiões desérticas que não têm água, mas têm mar. E que eles fizeram um processo de dessalinização da água. Como? Eles colocaram a água para ferver, o sal ficava no fundo da caldeira, e esse vapor da água subia através de canos, ele se transformava em água. Então, quando o aluno escreve alguma coisa desse tipo, ele está demonstrando conhecimento sobre o assunto e está relacionando com outras áreas. Por exemplo, nesse caso da água, eu estou relacionando com que outra área? Com a tecnologia. Foi feito por um aluno de escola pública, aqui do Ceará, um projeto que ele consegue fazer isso com a água, utilizando só garrafas PETs. Ou seja, é um avanço, é uma aplicação, você utilizar uma garrafa PET, que é para botar refrigerante, para colocar outra função, para fazer um jarro, para dessalinizar a água, isso é eixo transversal. Isso é você aproveitar um assunto para misturar com outros, para dar origem a outros. Então, aqui ele diz o seguinte, no Enem, olha aí o vermelho, perigo. No Enem, evite elaborar um texto de caráter meramente dissertativo. Ou seja, no Enem, evite você só dizer as ideias. Por quê? Porque se você só disser as ideias, você está pecando contra a competência 2. Você não está fazendo o gênero dissertativo argumentativo. Você está fazendo só o gênero dissertativo. Professor, o senhor está dizendo que a gente não deve fazer isso, mas eu quero saber como é que é para fazer. Eu vou mostrar. Vamos já chegar lá. Exemplo de argumentação. Olha aí um exemplo de argumentação. O que não tiver no material de vocês, eu vou pedir para o Fábio colocar esses slides, né, essas lâminas no site, mas alguém que queira também tirar alguma foto, fique à vontade, tá certo? Eu vou deixar aqui, inclusive, no computador, depois vocês podem ver com ele, alguém que queira passar para um pendrive, para um grupo de vocês. O material não é meu, é de vocês, tá bom? Eu fiz para vocês. O Brasil, embora não tenha políticas públicas específicas para imigração, recebe digna e solidariamente os imigrantes. Eu estou passando uma informação aí. Se o tema é imigração, olha que eu estou trazendo o problema para o Brasil. E eu ainda estou usando a ética. Porque eu estou dizendo que o Brasil recebe dignamente. Isso é ética, né? Prova disso, vocês estão vendo que aqui eu vou provar o que eu estou dizendo? Eu disse que o Brasil recebe os imigrantes. Sim, pois prove para o seu texto ser uma dissertação argumentativa. Prova disso é a participação de italianos e japoneses desde sempre em nossa história. Gente, em São Paulo, por exemplo, quem é de São Paulo, ou quem já foi a São Paulo, se vocês quiserem, anotem aí para vocês pesquisarem depois no Google, basta vocês colocarem essa palavra, bairro da Liberdade. Aí coloque imagens. Você pensa que você está no outro país. As lâmpadas, os postes, até as letras na frente das lojas são chinesas ou japonesas. Quer dizer, é como se você tivesse um outro país dentro do nosso. Se você vai a um restaurante italiano, São Paulo, por exemplo, tem um bairro do Bexiga, a toalha de mesa, as cantinas, as casas, o aspecto é de como se você estivesse num bairro da Itália. Então, a gente tanto recebe os imigrantes,
como a gente aceita a cultura deles. Para que prova maior de que a gente aceita essas culturas do que a quantidade de pizza que a gente come? Gente, vejam aqui em Fortaleza, só em dizer o nome pizza eu já fico com a boca cheia d'água, adoro, né? Quantas casas de pizza a gente não tem? A gente compra pizza pela internet, você entra num peixe urbano, barato, coletivo, não falta pizza. E sushi? Quem aqui já comeu sushi, levanta a mão. Olha aí. Quem aqui já comeu pizza, levanta a mão. Mais do que o sushi, tá vendo? Eu também gosto mais da pizza. Então, você vê que a gente recebe essa cultura, mas essa cultura passa a fazer parte da vida da gente. Como é o nome disso? Aculturação. Isso é conhecimento de mundo. Pessoal, o que é aculturação? É quando uma cultura que chega ao nosso país influencia na vida da gente. Por exemplo, a pizza chegou aqui. Mas eu acho que eles nunca imaginaram que a gente ia fazer uma pizza de rapadura. Uma pizza de carne de sol. O sushi chegou aqui. Mas eles não imaginaram que ia haver um sushi de kiwi, um sushi tropical. Sushi de carne de sol. Sushi de caranguejo. E aí o povo vai inventando. Ou seja, isso é o que a gente chama de aculturação. É quando uma cultura vem de fora e ela se mistura com a nossa e nós temos uma pluralidade cultural. Olhe, todas estas coisas que eu estou falando para vocês hoje podem ser aproveitadas em qualquer tema de redação. Nós estamos também ampliando o nosso repertório cultural, tá certo? Bom, analisando essa frase, além de apresentar uma informação, ela reforça uma postura. Qual é a postura que vocês estão vendo aí? Que nós não somos xenófobos. Nós não temos aversão aos estrangeiros. Que a gente recebe eles tão bem que nós temos japoneses e italianos na nossa cultura. Isso aí é na introdução. No desenvolvimento, é que eu vou dizer isso que eu disse para vocês. É que eu vou argumentar. É que eu vou escrever que a cultura é tão forte que se mistura com a nossa. E que passa a fazer parte da vida da gente. Gente, o que a gente faz aqui quando um time de futebol ganha? Ou quando tem um evento muito grande, uma festa? O que as pessoas fazem? Elas soltam o quê? Fogos, rojões. Se vocês forem para a Grécia, a gente toma um susto. Os restaurantes turísticos, os típicos, quando você vai comemorar alguma coisa, eu coloquei até algumas fotos no Facebook, porque às vezes a gente diz uma coisa e ninguém acredita. Quando eles fazem uma festa de casamento, quando termina a festa de casamento, eles quebram todos os pratos. Menina, é uma confusão que você tem vontade de sair correndo. Você diz, uma facção, né? Você já fica assustado. É só os pratos papocando. Pá, pá, pá. Aí eu comecei a pensar, rapaz, eles quebram os pratos. E aqui quando a gente faz o aniversário, que termina a festa, a gente espoca tudo que é balão. Aí eu comecei a pensar assim, tem gente que se assusta, por quê? Aí eu fui ver que lá na Grécia eles quebram esses pratos numa cerimônia de casamento, numa festa, numa comemoração qualquer, porque eles acreditam, olha a questão cultural, socioantropológica, eles acreditam que esse papoco vai espantar os espíritos ruins e vai trazer felicidade. Ah, professor, então minha mãe deve ser muito feliz, porque ela faz tanta zoada que ela espanta todo mundo. Né? Pode ser, vamos pensar positivo. Então você vai ver que tudo tem uma explicação. Né? Continuando. Texto argumentativo. Olha aí o que é o texto argumentativo. Por sua vez, apresenta um ponto de vista e também a exposição de conhecimento sobre determinado assunto. Vocês estão vendo que tudo que eu digo para vocês, eu dou um exemplo, eu conto alguma coisa, eu digo onde foi, como é. Isso é conhecimento de mundo. Isso é conhecimento de mundo. E eu quero que vocês estudem bem muito e passem, entrem numa faculdade, façam curso de vocês, tenham dinheiro e viajem bem muito. Porque quando a gente viaja, a gente conhece o mundo.
Eu já viajei por esse mundo quase todo. Mas, gente, cada viagem que a gente faz equivale a uma faculdade. A gente aprende coisa que a gente nunca pensou que pudesse aprender. Culturas diferentes, pessoas diferentes, tudo pesa, tudo conta, né? Vamos lá. Bom, então aí no caso, o ponto de vista e também a exposição de conhecimento sobre determinado assunto. No entanto, olha o que é que um texto argumentativo tem que ter. Fatos, estatísticas, opiniões, comparações e exemplos. Quando você está contando uma história para alguém e você quer que a pessoa acredite, você vai argumentar. Por exemplo, você está brigando com o namorado ou a namorada. Vamos pegar um exemplo bem simples. Aí o namorado reclama de uma coisa e você diz assim, você também fez isso. Lembra naquele dia? Meninos, vão desenterrar os defuntos tudinho. Né? Tem gente que não se cansa, tem gente que nasceu para ser coveiro. Né? Dizem o que é que você ganha falando de porcaria, falando de coisa ruim, se a situação já está ruim. Eu já disse para vocês que nosso corpo é energia. São moléculas em movimento. A energia já está ruim, meu amigo. Você vem desenterrar defunto? Quer brigar, quer confusão. Isso acaba com amor. Né? Para você, resolva uma coisa de cada vez. Vocês sabem o que é que desenterra defunto? É quem guardou muito defunto enterrado, apodrecendo. Quando acontecer uma coisa com vocês, sejam assertivos. Resolva na hora, converse. Na hora, não, pessoal, que eu tenho muita raiva. Dê um tempinho. Mas não deixe de conversar. Porque aí você vai juntar uma situação com a outra, né? Tem pergunta aqui que eu vou já responder. Aí ele continua. Você vai contar um fato, como eu contei aqui, você vai usar estatísticas, opiniões, você vai comparar. Eu vou já dar um exemplo aqui de comparação. Ou dar exemplos, né? Por exemplo, exemplo de texto em que são utilizados argumentos de exemplo e comparação. Vejam aqui um texto de aluno numa prova do Enem. Como foi que ele fez a argumentação? Vejam. Primeiro, ele vai mostrar que tem conhecimento de mundo. Ele vai passar uma informação. Concentração, silêncio, para nosso ambiente não ficar pesado. Olha a energia boa. As escolas da Finlândia têm em seus currículos disciplinas como culinária e economia doméstica. Uma pessoa que escreve um negócio desse, ela tem ou não conhecimento de mundo? Quando eu li essa redação desse aluno, ele disse uma coisa que eu nem sabia. Então, uma redação dissertativa é boa, um argumento é bom, quando você diz coisa que nem o corretor sabe. Pô, esse cara aí, isso aí com certeza é aluno lá do alcance, né? Se garante. Ele já sabe que a redação é de vocês. Então, ele diz, as escolas, professor, está vendo que eu não tenho dinheiro para fazer essas viagens? Povo lindo, povo querido, as viagens mais maravilhosas que eu fiz na vida foram baratíssimas. Eu viajei nos livros, eu viajei lendo. Quando a gente lê, a gente conhece o mundo. Quando eu não tinha dinheiro para pegar um avião e ir até o lugar, eu lia sobre eles. Eu começava a sonhar naqueles Globo Repórteres, quando eles passavam, como na Índia. Aí eu digo, eu vou. Eu vou estudar, vou ganhar dinheiro, mas eu vou, um dia eu vou. Quer dizer, e você começa a sonhar com aquilo ali, né, para ser realidade. Então, veja bem. As escolas, atenção, as escolas da Finlândia têm em seus currículos disciplinas como culinária e economia doméstica. Qual é a primeira palavrinha que vem depois daí do que eu disse? Isso, outra competência do Enem. Se o seu texto não tiver esses elementos de coesão, professor, o que são esses elementos de coesão? É como se fosse a cola das ideias. Os elementos de coesão é que vão unir um parágrafo ao outro, uma ideia à outra. Por exemplo, eu digo assim, gosto muito de carne, ponto. Vou sempre a rodízios, ponto. Eu não usei um elemento de coesão, eu lancei duas ideias. Para a minha redação ser 1000, eu teria que escrever como isso aí? Por gostar muito de carne, vou sempre a rodízios. Vou sempre a rodízios porque gosto de comer carne. Ou seja, os elementos de coesão são os elementos que unem as ideias, que unem as frases. Mas na redação como um todo, eu posso utilizar elementos de coesão como, por exemplo, se eu dissesse assim,
Se por um lado a falta de chuva prejudica uma região, por outro lado, o excesso de água, olha o que eu fiz aí. Eu usei o por um lado e por outro lado. Isso é um elemento de coesão. No começo eu citei o excesso de chuva. O que foi que eu fiz na continuação da minha sentença para não repetir a falta de chuva, para não botar chuva de novo? Eu falei que o excesso de chuva e depois eu falei da falta de água. É outra técnica para evitar que você repita palavras, né? E quando eu digo que isso é uma referência anafórica, está se referindo ao que foi dito antes. Isso significa que as crianças finlandesas na vida atual, adulta, tornam-se pessoas mais independentes, responsáveis e proativas. Eu passei a informação a respeito da Finlândia e eu disse por que isso era importante. Mas agora, na minha técnica argumentativa, gente, eu vou fazer uma comparação. Olha o que é um argumento por comparação. Se o Brasil seguisse tal exemplo, poderia até não galgar um grande avanço em educação. Mas essa ação seria extremamente benéfica às complicadas relações de gênero em nosso país. O que é a relação de gênero? É a questão do masculino, do feminino, a sua identidade de gênero. Agora veja o que acontece. Professor, mas como é que isso ia ajudar? Imaginem a criança desde pequenininha indo para uma cozinha. Porque a gente foi criado aprendendo que cozinha é coisa de mulher. Tanto é que as meninas ganham de presente fogão, panelinha, rodo, vassoura, coisa que faz, boneca para elas cuidarem, coisas que fazem a mulher ficar em casa. E o homem ganha o quê? O homem vai brincar de quê? De futebol, que é no meio da rua, carro, que é para sair, vai soltar pipa, que também é no meio da rua, correndo. O homem é treinado para ganhar o mundo. E a mulher, já através dos brinquedos, ela é treinada para ficar dentro de casa, cuidando de menino, lavando prato, fazendo a comida. A mentalidade era essa. Mas as pessoas não percebem que os brinquedos já fazem isso na vida da gente. De pequenininho, a gente já vai sendo treinado para agir dessa forma, né? Então, veja bem. Aí, no caso, esse texto, ele fez uma comparação que se o Brasil seguisse esse exemplo, provavelmente os nossos problemas de gênero seriam simplificados. Bom, é um exemplo. Adiante. Sucesso na redação do Enem. Aí, nesse sucesso, leia-se nota 1000. Por conseguinte, também é um elemento de coesão. A redação do Enem é um misto desses dois tipos textuais. Eu mostrei para vocês que o dissertativo não precisava provar nada para ninguém, era só expor ideia. O argumentativo, eu preciso comprovar o que eu estou dizendo. E no Enem, professor, o que a gente vai fazer? Essa competência 2, que o professor Vicente preparou para vocês, era para dizer isso. Que o texto do Enem ele tem que ser expositivo, argumentativo. Ou seja, você precisa comprovar o que está dizendo. Gente, rapidinho. Qual é a diferença entre coerência e coesão? Gente, coesão, como eu disse para vocês, comecem aí, é como se fosse a cola. Coesão são esses elementos que unem as ideias. Ou unem palavras, como a preposição, ou unem frases, como as conjunções. São elementos de coesão. Professor, e qual é a coerência? A coerência é quando isso faz sentido. Professor, dê exemplo de um texto incoerente. Eu gosto de macarrão e lavo meu carro todo domingo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu usei um elemento de coesão, eu botei um i. Eu gosto de macarrão e lavo meu carro todo domingo. Mas não houve coerência. O texto que eu disse é absurdo, não tem sentido. Era meia-noite. O sol brilhava no Nordeste. O sol à meia-noite no Nordeste é incoerente.
Tem uma história que conta que um rapaz tentou roubar a bolsa de uma mulher no sinal de trânsito, e o aleijado que pedia esmola saiu correndo atrás do bandido. Gente, aí a mulher o gratificou com a esmola bem. Um aleijado correndo atrás do bandido. Ou o bandido estava muito drogado, ou esse aleijado era The Flash, né? Quer dizer, tem alguma coisa errada aí. Então, isso é coerência. Coerência é ter sentido. Às vezes, olha, na relação, quando o namorado ou a namorada vem com a desculpa esfarrapada, o que o outro diz? Isso não tem coerência. Aquele professor é muito incoerente. O que é um professor incoerente? Uma pessoa incoerente é aquela pessoa que faz coisas que não têm sentido, que não tem explicação. Então, não tem coerência. Coesão é a ligação, tá certo? Se você dissertar e não argumentar, você corre um grande risco de tirar 0. Por quê? Porque você fugiu ao gênero textual. Dissertar, texto dissertativo, é diferente de texto dissertativo argumentativo. É o que eu estou dizendo aqui desde o começo. No Enem, precisa ser dissertativo argumentativo. Professor, colocar nosso ou nossa no texto, está levando para o lado pessoal? Está. Cuidado com o nosso e nossa. Quer dizer, com o nosso Brasil, com o nosso país, diga com o Brasil. Com o país em que se vive. No caso é o Brasil, né? Agora, também cuidado com o sua. Porque, geralmente, evitem seu e sua na redação. Por quê? Porque ele causa ambiguidade. Se eu dissesse assim, Maria, eu encontrei João e seu pai. Eu não sei se foi o pai do João ou se foi o pai da Maria. Então, muitas vezes, o seu e o sua pode trazer ambiguidade. Bom, a frase para começarmos o texto são várias. Geralmente, eu nem gosto de dizer muitas vezes, porque se todos vocês começarem o texto com a mesma frase, vai ficar todo mundo com 0. É falta de originalidade. Mas vocês podem partir de um contexto geral. Falar do Brasil enquanto país em desenvolvimento, falar dos avanços da globalização, ou começar a redação com o advento. Pessoal, o que é advento? Chegada. Com o advento do novo século, ou com o advento do século 21, já é uma frase legal para começar uma redação, né? Direitos humanos, professor, eu vou já falar dos direitos humanos aqui. Uma redação bem feita, ela tem que ter a palavra cidadania, ou ética, ou direitos humanos. Arranje um bom momento de você colocar essa palavra na sua redação. Pode ser na conclusão? Pode, gente. Na conclusão, eu vou já falar sobre ela, a gente vai ter que apresentar uma proposta de intervenção. O que é isso? O povo pensa que proposta de intervenção é você dar uma solução para o problema. Meu povo, tem problema que é crônico no Brasil e que não sei quantos filósofos, sociólogos, antropólogos, pensando, não encontraram a resposta. Como é que vocês sozinhos na redação de poucas linhas vão encontrar as respostas para os problemas do Brasil? Por isso tem aluno que acha difícil. Você não precisa apresentar uma solução para resolver o problema, mas você pode fazer uma intervenção, você pode dar uma ideia, uma sugestão, para que esse problema seja pelo menos minimizado. Tipo, a pessoa está brigando, aí você diz assim, não fique calado, diga tudo o que você pensa. Seria uma solução, mas se a pessoa revidar, pode não ser legal. O que essa pessoa pode fazer? Ela pode respirar fundo, tentar se acalmar e procurar o momento certo para agir. Então, é uma intervenção. Existem soluções a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Eu tenho uma solução que dá certo para qualquer prova de Enem, que eu vou dar para vocês também. Qual é, gente? Qual é uma solução que resolve qualquer problema? Educação. A educação, a conscientização, o conhecimento, ele liberta. Professor, quem foi que disse isso? Paulo Freire. Se você arranjar um canto na sua redação para dizer que, segundo Paulo Freire,
o conhecimento liberta e pode mudar as questões sociais e éticas do Brasil. Ixi, saiu tão bonito agora que até eu me assustei. Se você arranjar um momento para dizer isso, você está falando de Paulo Freire. Vocês sabem como é o nome disso na redação do Enem? Que faz a nota subir assim, dá um salto ornamental? Argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade, professor Valmir? É você dizer algum pensamento, alguma frase de uma pessoa importante sobre o assunto. Eu preparei para vocês, a gente ainda vai ter uma aula sobre isso. Eu preparei um bocado de pensamento importante de filósofos, sociólogos, pensamentos que podem ser usados com qualquer assunto, para vocês já memorizarem os dois para a redação de vocês. Menina, essa redação já está com cheiro de 1000. Vocês vão chegar lá com tudo, viu? Vocês, é só o cheiro, ó, o negativo é desse jeito. É só o cheiro, pessoal. Fica podre, desgraça. Olha, a gente tem que pensar positivo. Professor, é o cheiro, pois quando eu cheiro eu como, tá certo, coma também, engula, né? Quer dizer, pensamento positivo, gente. Vamos botar vida nesse negócio, olha. Então, veja bem. Quando você fala que o conhecimento liberta, você está usando um argumento de autoridade, falando de Paulo Freire, e ainda está mostrando conhecimento de mundo, que é a competência 2. Eu disse que a educação resolve tudo. Tem outra palavra que eu vou dizer para vocês que resolve tudo. Qual é, professor? Anote aí. Respeito. Gente, o grande problema da humanidade é a falta de respeito. São as diversidades. É você querer que o outro seja igual a você. A gente briga porque as pessoas torcem por times diferentes dos nossos. A gente briga porque uns querem o Lula preso e outros querem o Lula solto, e ele não sabe nem que a gente existe, né? Quer dizer, são tantas brigas sem sentido. A gente briga por religião. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas gostem das músicas que a gente gosta e pensem do jeito que a gente pensa. É aquela música que diz assim, pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Né? Ninguém tem o direito de desejar o desejo de ninguém. O desejo é do outro. Então, respeito é uma palavra boa para a redação do Enem. Ética. Ética envolve respeito. Né? Pela Constituição, olha aí, citar a Constituição, conhecimento de mundo, nós temos o direito de ir e vir sem ser molestados. Então, todo mundo tem direito de ser o que é, desde que esse seu direito não invada o direito do outro, porque o seu direito começa onde o do outro termina. Professor, quem foi que disse isso? Aristóteles. Mais uma para você, olha aí, Aristóteles. O direito de alguém termina quando o direito de outro começa. Então, vocês estão vendo, gente, que em poucas linhas tem assunto que tem pensamento que dá certo para qualquer assunto. Vejam quantos pontos vocês não vão aumentar na redação a partir dessa nossa aula de hoje. E é porque eu ainda nem ensinei a redação modelo para vocês. Hoje a gente está conversando só da competência 2. Vai chegar aquele momento que, assim, em pouco tempo eu vou dizer, está aqui, é só isso. Que eu chamo de UTI, que é a última tentativa do indivíduo. Né? É a aula do vai desgraçado, vai de qualquer jeito, mas vai. Então, vamos lá. Então, ele lança uma tese, a tese é o ponto de vista, apresenta em forma de argumentação os conhecimentos de que dispõe sobre o tema discutido. Tais conhecimentos, o repertório cultural, converte-se em informações. Professor, o que é GI? Vocês sabem? É o grau de informatividade. A sua redação é muito boa quando ela traz muitas informações relevantes. Sem conversar. Quando você diz o que todo mundo já sabe, professor, eu só sei isso. Tá bom, é melhor do que nada. Mas você não vai ter a pontuação máxima, por quê? Porque você está no que eles chamam de senso comum. O que é o senso comum? É eu saber o que todo mundo sabe, é eu dizer o óbvio. O que é um grau de informatividade? É quando eu digo coisas novas, que fazem com que o texto cresça ou progrida, o que denominamos de progressão textual. Professor, eu já ouvi tanto essa palavra, progressão textual, eu vou explicar o que é.
Primeiro, vamos falar desse grau de informatividade. Veja aí. Todo texto dissertativo bom, eu estou falando para você gravar através do ouvido, e eu coloquei aqui para você ler, para você também filmar através dos olhos. Para entrar nem que você não queira. De todo jeito vai. Ó, todo texto dissertativo bom é marcado pela exposição de conhecimento de seu autor. Ou seja, deve trazer um grau de informatividade elevado, com informações que às vezes nem o corretor conhece. Eu já disse isso para vocês hoje. O candidato deve tentar informar o seu leitor, deve ter a ousadia de fazer o corretor aprender algo com seu texto. Pense, professor, você pode, você é capaz, que nem todo mundo sabe as mesmas coisas. Tem coisa que eu digo aqui que vocês não sabem, mas tem coisa que se eu fosse conversar com vocês, eu tenho certeza que vocês saberiam e eu não. Outro dia eu estava numa excursão com alunos de uma escola e eu fui almoçar com o motorista do ônibus. Gente, eu tinha não sei quantas faculdades, ele não tinha nenhuma. Eu aprendi coisas com esse motorista que eu nunca pensei que fosse aprender na vida. Tem outro texto do Paulo Freire que diz o seguinte: na vida 10, na escola 0. Quem não tem o conhecimento acadêmico, tem o conhecimento de mundo, tem o conhecimento de vida. Tem gente aqui que faz um bife melhor do que qualquer outra pessoa, sem nunca ter cursado gastronomia. Né? Então, é o conhecimento de mundo. Ele me ensinou que se eu estivesse num carro, na praia, e desse um problema no pneu, eu podia empurrar o pito. Eu pensei que a água ia levar meu carro. Depois que eu conversei com ele, não leva mais. Mas você empurra o pito e coloca aquela areiazinha fina dentro do pneu, que não vai encher o pneu do seu carro, mas vai tirar você do prego. Eu digo, olha aí. Né? Então, você vai aprender. Você vai a uma borracharia. O que o borracheiro faz quando ele vai afrouxar um parafuso de um carro e está muito apertado e ele não consegue? Ele coloca um cano. Vocês já viram a descarga que ele tem lá? O que ele está fazendo ali? A lei de Newton. Ele está mostrando que a força é inversamente proporcional ao deslocamento. Por que o trinco daquela porta é no meio? Porque se eu botasse o trinco bem pertinho dali, eu ia ter que fazer uma força desgraçada para abrir. Mas sendo no meio, a força é menor. Faça uma experiência. Tentem fechar uma porta na casa de vocês, colocando o dedo bem pertinho da dobradiça. E depois se distancie e vá vendo como essa força vai diminuindo. É isso que o Enem quer de vocês. São os eixos transversais. O que adianta eu saber que a força é inversamente proporcional ao deslocamento e eu não usar isso na minha vida? Não serve para nada. Bom, então ele diz o seguinte: há também que ser marcado pela riqueza de argumentos. Gente, no Enem você tem que passar a informação? Tem. Mas você precisa argumentar. Ou seja, fatos, dados e opiniões de autoridades, que eu já conversei sobre isso hoje com vocês. São os argumentos de autoridade, que validam a tese ou pensamento. Percebe-se, então, que esse texto não foi feito com informações triviais. O que são essas informações triviais? Senso comum, que eu também já disse para vocês. Tem que ser algo que fuja do senso comum. Olha aí a estrutura do Enem. Dê uma olhada para isso aí. Professor, pode começar uma redação com um título? Eu não aconselho. Vocês sabem que o aluno pode colocar um título na redação, é facultativo. Mas por que eu não aconselho? Porque às vezes você coloca um título e quando você começa a fazer a redação, você se distancia totalmente daquilo que você pensou inicialmente. Nosso pensamento é muito rápido. Aí esse título, no lugar de ajudar você, atrapalhou, ficou incoerente. Então, quem pensa, eu não colocaria o título. Eu não aconselho. Mas se você quiser colocar, se você for teimoso, coloque só depois de concluir a redação, porque ao concluir a redação, você vai pensar assim: será que esse título deu certo? Ou é melhor trocar? Tá bom? Ele pode atrapalhar. Gente, a questão das vírgulas e onde usar, como usar a citação de leis na introdução, é importante vocês verem isso na aula específica, porque eu precisaria escrever para mostrar, e como eu não preparei isso, basta você saber o seguinte: eu não aconselho
você citar alguma lei já de cara na introdução. Eu até digo para vocês o seguinte, quando você cita algum pensamento, o que é que vai acontecer? Esse pensamento ele não conta como linha da sua redação. Mas quando você diz o pensamento com as suas palavras, você não precisa de aspas, você não precisa de recursos especiais e ainda conta como linha da sua redação. Por exemplo, se eu dissesse assim, disse Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, : aspas, serás eternamente responsável por aquilo que cativaste, fecha aspas. Isso aí eu coloquei a pontuação correta? Coloquei, mas não conta como linha da minha redação, porque eu estou dizendo o que os outros disseram. Mas se eu dissesse assim, ó, já afirmava na obra O Pequeno Príncipe, o autor Saint-Exupéry, que se é responsável pelos laços de amizade que se cultiva durante a vida. Eu disse a mesma coisa com as minhas palavras, não precisei de aspas, nem de 2 pontos, e ainda ganhei linha na minha redação. Vocês entenderam a mensagem que eu quis passar agora? No lugar de você citar com as palavras do autor, escreva com as suas palavras e cite a referência, aí o argumento de autoridade, é você dizer de quem é essa ideia, que é a ideia do Saint-Exupéry, ou do Aristóteles, né? Bom, olha aí a estrutura para a prova do Enem. Vocês estão vendo quantos parágrafos nós colocamos aqui do lado, no esqueleto? Eu vou aqui para perto para vocês entenderem melhor. Vejam que aqui no primeiro parágrafo, olha aqui, pananã, pananã, ponto. Pananã, pananã, ponto. Eu estou colocando 3 frases dentro de cada parágrafo. Professor, o que é que eu vou fazer na introdução da minha redação? Está aqui. Na introdução, você vai colocar o tema. O que é o tema? O que é o tema? O assunto. E a tese. O que é a tese? É o seu ponto de vista sobre o assunto. Geralmente, esse assunto vai ser um problema social. Vai ser um problema do Brasil. Então, o que é essa tese, professor? A tese responde aquela pergunta que diz o seguinte, não conversem não, que às vezes a pessoa está conversando tão alto que daqui eu escuto, eu fico imaginando o vizinho. Isso é desrespeito com o vizinho. Olha o respeito. Se alguém estiver conversando perto de você, dê um chute assim por debaixo da cadeira, viu? Discretamente. Olha, então veja, aqui na tese é por que isso acontece ou por que isso aconteceu. Por que chegou a esse ponto? Então, quando você responde a essa pergunta, que eu vou colocar aqui para vocês, e o Vicente colocou aí também, você já tem a tese da sua redação. Então, primeiro parágrafo, eu estou aconselhando 3 frases. O contexto geral, que é aquele do Brasil em desenvolvimento, ou da chegada do século XXI, ou você mencionar a globalização, tá certo? O mundo em transformação, isso é um contexto geral. Aí depois, você vai dizer que o assunto X precisa ser reavaliado, ou precisa ser repensado, ou precisa ser analisado. Isso já é a segunda frase da introdução. E a terceira é a sua tese. É você dizer, por que você acha que o problema chegou a esse ponto? É a tese. Depois, eu separei 2 parágrafos para o desenvolvimento. Como a dissertação é argumentativa, ela tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E nesse desenvolvimento nós vamos argumentar. Por que eu coloquei 2? Porque vocês podem fazer esse argumento, é outra dica que eu vou dar para vocês hoje. Vocês podem fazer se for um argumento comparativo, você poderia fazer um parágrafo dizendo, por exemplo, como era a educação na Finlândia, e outro parágrafo dizendo como poderia ser no Brasil. Você fez uma comparação. Se for uma questão que você queira falar do próprio Brasil, por exemplo, da violência, você pode usar o segundo parágrafo, dizendo como era a violência no passado, como que existiam as guerras, como que o homem se defendia, como o homem lutava por territórios novos. Aí no outro parágrafo, você vai dizer como está sendo a violência hoje. Então você está falando num parágrafo de uma situação passada e no outro parágrafo de uma situação atual.
Falei aí da comparação, falei do tempo. Você também poderia fazer uma frase na introdução que desse a entender que você ia falar das causas e consequências de um problema. Aí, nesse segundo parágrafo, você poderia falar das causas. E nesse daqui, das consequências. Vocês estão vendo que existem várias técnicas de argumentação. Pode ser por comparação, pode ser por exemplificação, pode ser causa e consequência, pode ser temporal, como era no passado e como é no presente. Gente, 1000 possibilidades. E a conclusão é a proposta de intervenção. Professor, dê um exemplo aí de conclusão que dê certo para qualquer assunto e que ainda mostre conhecimento de mundo. Turma, a administração fala da análise estratégica de uma situação. O que é a análise estratégica de uma situação, Valmir? Anotem aí uma palavrinha, uma sigla. Escrevam aí a palavra fofa. Fofa, fofa, fofinha, fofa. F-O-F-A, fofa. Professor, o que quer dizer isso? Fortalezas, oportunidades, anote, fraquezas e ameaças. Gente, isso vale para a vida da gente. Como é o nome, professor? Análise estratégica da situação. Análise estratégica da situação. O que é a análise estratégica da situação, professor? É você fazer a fofa. O que é a fofa? É você analisar as fortalezas. Ou seja, o que são as fortalezas? Os pontos positivos. Vamos supor que alguém aqui está em dúvida se começa ou não um namoro. Ou se termina ou não um namoro. Se pega ou não um emprego. Se vai ou não morar em outro lugar. Faça a fofa, meu filho. O que é a fofa? Se eu decidir isso, quais são as fortalezas? Quais são os pontos positivos? O outro F é de fraquezas. Quais são os pontos negativos? Aí o O, quais são as oportunidades que eu vou abrir para mim? E o A, quais são as ameaças, quais são os riscos que eu corro fazendo isso? Olha, depois que você botar tudo isso numa balança, você pode até não tomar a decisão certa, mas você tomou uma decisão consciente. Gente, isso é para a vida, isso é da administração, mas serve para a psicologia, serve para o namoro, serve para a redação do Enem. Qualquer que seja o problema do Brasil, se os órgãos competentes analisarem as fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças, com certeza ter-se-á um Brasil digno, justo, em que o cidadão seja respeitado dentro de seus direitos e o mundo possa ser melhor. Olha aí que conclusão. Fiz agora, assim, sai na hora. Né? É você avaliar os aspectos positivos, negativos, os riscos, as ameaças, as oportunidades. Por quê? Porque o homem nasceu para ser feliz. O homem nasceu para ser respeitado. Nasceu para uma vida digna. E assim é que se faz valerem os direitos humanos. Né? É isso que faz uma sociedade evoluir. É isso que faz um povo crescer. Bom, então, hoje eu dei dicas para vocês de introdução, dei dicas de conclusão, e nem era o assunto da aula. O assunto da aula era só a competência 2. Mas essa turma é tão maravilhosa, eu gosto tanto de vocês, que a gente tem que trabalhar para isso, para vocês tirarem 1000, ou quanto? Ou 1.200. Menos de 1000 não, é de 1000 para lá. Vamos adiante. Repetindo aí para vocês, o que é a tese? Isso aí tem na apostila de vocês, tá? A tese é o ponto de vista defendido por você. Qual é a pergunta da tese, professor? Marca aí no seu materialzinho. A pergunta da tese é: por qual motivo esse problema acontece? Por que a gente tem seca no Nordeste? Por que existe imigração? Por que existe violência? Por que o idoso é respeitado? Por que as crianças sofrem no Brasil? Por que a saúde está caótica? Eu estou dando aqui todos os temas que podem cair do Enem. Qualquer que seja esse problema, ele tem uma causa. Então, quando você responde isso, por que esse problema acontece? Ou por que se chegou a tal ponto, a resposta disso aí é a sua tese. Então, vá fazer a sua redação já pensando que você vai partir de um contexto geral,
o Brasil em desenvolvimento. Você vai dizer que o assunto precisa ser discutido, reavaliado, repensado, analisado, e vai fazer sua tese, que é a resposta dessa pergunta. Por que a situação chegou a esse ponto? Gente, está dado ou não está a introdução? Está ou não está? É só treinar. Vocês já estão saindo daqui com a redação do Enem quase toda pronta. Bom, depois da tese, estratégias argumentativas, que são os argumentos dos 2 parágrafos. Vejam aí. Se a tese sugere a pergunta por quê, os argumentos representam o repertório cultural, que é o conhecimento de mundo do candidato, ou seja, a sua leitura sobre o tema, o seu conhecimento sobre aquela problemática, resumindo em fatos, ideias, frases, exemplos e estatísticas que colaboram com o ponto de vista defendido. Estratégias argumentativas são os recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Gente, vocês sabem argumentar. Vocês sabem qual é o problema da redação? É porque tem aluno que não acredita nisso. Quando vocês querem conseguir uma coisa com o pai e a mãe de vocês, vocês argumentam até a morte. A mãe diz, não, por causa disso, não vai. Por que, mamãe? Porque eu não quero. Mamãe, porque não quero, não é resposta. Aí começa. Vocês sabem argumentar. Agora, quando pega uma redação, tem aluno que criou aquele trauma. Melhor lugar para você argumentar é no namoro, principalmente quando você está errado. Olha, quem está errado, quando quem está errado não tem mais o que argumentar, ele acaba ficando com raiva da outra pessoa. Mas como é que você faz tudo errado e ainda fica com raiva? Eu estou com raiva porque você está com raiva. Olha aí, argumento vazio. Eu estou com raiva porque você não me entende. Aí finge que está chorando. Olha, homem fingiu que está chorando, a mulher diz, não, também não é bem assim, né? A bichinha, ó, vamos lá. Então, estratégia argumentativa, vocês sabem, acreditem nisso. O texto, agora vamos aprofundar rapidinho, que a gente tem pouquíssimo tempo. O texto precisa ter uma progressão. Professor, o que é uma progressão? É uma sequência lógica, gente, uma sequência de ideia. Na introdução, eu digo o que eu vou fazer. No desenvolvimento, eu faço. E na conclusão, é como se eu dissesse assim, eu não disse? Está vendo? Ou seja, tem que ter uma ligação entre essas ideias. Eu vou escrever isso para quê? A resposta vai estar na conclusão. Para mostrar que o mundo precisa ser melhor, que as pessoas precisam ter mais respeito, que os direitos humanos precisam ser validados nas relações de um com o outro e por aí vai. Importante, para evitar repetição de palavras. Vejam aí que eu coloquei os epítetos como elementos de coesão. Como assim, professor? Tiradentes era dentista de formação. Aí, para não repetir, Tiradentes morreu por uma causa nobre. Eu coloquei o Marte da Inconfidência. Quem era o Marte da Inconfidência? Tiradentes. Então, isso aí é um epíteto. É quando, no lugar de repetir o nome da pessoa, eu cito algo que o caracterize. Ou uma nominalização. Por exemplo, estudar é bom. Estudar faz as pessoas mais dignas. Você repetiu estudar. O que eu posso fazer? Eu posso transformar em verbo. Estudar é importante. O estudo dignifica o homem. No lugar de repetir o estudar, eu substantivei. É outra técnica. Cuidado com os pronomes relativos. Olha aí a gramática na redação. Isso aí não tem no material, não. Olhe para cá, que é muito importante. Há alunos que fogem. Gente, o pronome relativo, ele relaciona o que vem antes com o que vem depois. Ó, fogem está no plural, porque alunos está no plural. Então, o que vem antes do que, concorda com o que vem depois do que. E eu disse, e professor não está no singular? Então, professor que reclama no singular. Cuidado com a concordância. Depois, a prima a quem me referi. Por que eu botei esse a aí? Porque quem se refere a alguém. Você não pode falar assim, professor, a comida que mais gosto, qual é? Capim. Porque quem gosta, gosta de. Então, não é a comida que mais gosto, é a comida de que mais gosto. Professor,
O senhor sabe onde fica o colégio que eu estudo? Digo, no zoológico. No zoológico. Porque quem estuda, estuda em algum lugar. Então, não é o colégio que estudo, é o colégio em que estudo, no qual estudo, onde estudo. 3 maneiras de falar corretamente e a gente escolhe a que não presta. Vai ter o gosto ruim assim, condenado na baixa da égua, né? Então, veja bem. Bom é o amigo em que podemos confiar. Por que eu usei esse quem? Porque quem confia, confia em alguém. Outro, eu coloquei aí que eu uso quem para pessoa. E onde? Para lugar. Eu não posso dizer assim, professor, a amiga onde eu confio. A amiga onde eu confio? A amiga não é lugar. Eu posso dizer a rua onde moro, mas a amiga em quem confio. Isso na redação, quando você vai retomar os elementos anteriores, isso aí tudinho é elemento de coesão que vocês mandaram a pergunta agora. A loja cujas portas, gente, cujo indica posse. Professor, conte aí um negócio mais brega que eu já vi na minha vida em redação. Artigo depois do cujo. Professor, o menino cujo o pai, eu digo, vinha puxando a carroça, era você, né? Não é cujo o pai, é cujo pai. Professor, a matéria cuja a prova, já sei que você vai tirar 0. É a matéria cuja prova. Bote aí. Não se usa artigo depois de cujo. Outro que vocês erram muito é o pelo. Professor, o motivo pelo o qual. Meu filho, pelo já é per mais ó. Então não é pelo o qual, é pelo qual. Pelo já tem ó. Então nem cujo, nem pelo admitem artigo. Fique atento. Estabelecer relações com outras áreas do conhecimento humano é uma prática que melhora o grau de informatividade do texto. Competência 2. Quando você mostra conhecimento de mundo, você cresce na competência 2. E quando você melhora a argumentação, você cresce na competência 3. 2 competências que nós estamos trabalhando hoje. E os temas transversais. Eu já dei exemplos, mas eu coloquei aqui, quais são esses temas que podem cair na prova do Enem e que vocês deverão abordar em qualquer assunto. Primeiro, ética. Arranje um espaço para colocar alguma coisa sobre ética na sua redação. Professor, o que é essa ética? Respeito mútuo, justiça, a importância do diálogo e da solidariedade. Isso é ética. Não tem aí na apostila, não. Quem quiser anotar ou tirar foto, faz rapidinho. Ética, depois da ética. Meio ambiente. Muito cotado para o Enem. Meio ambiente. Cuidado que esse meio ambiente não é apenas o meio ambiente físico e biológico, mas tem que falar das relações sociais, econômicas e culturais. Eu expliquei para vocês a questão da chuva, eu falei de sustentabilidade que está aí. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é eu poder utilizar um recurso natural de modo sustentável, com respeito, causando o mínimo de impactos negativos possível, para que outras gerações possam usufruir esses benefícios. Isso é sustentabilidade, é você usar sem acabar, falando de uma forma mais simples, né? Outro tema transversal, orientação sexual. Métodos anticonceptivos, você saber que uma pessoa que tenta um aborto, ela pode ter uma perfuração do útero e ficar sem a possibilidade de ter um filho para o resto da vida, que pode ter uma infecção generalizada, que pode morrer. Tudo isso está ligado à orientação sexual. As crenças que a gente tem, a cultura. Por que existem lugares em que o homem pode ter várias mulheres? São regiões desérticas, eles precisam de habitantes. Se o homem tiver 10 mulheres, ele vai poder fecundar 10 ao mesmo tempo. Professor, e onde é que uma mulher pode ter 10 homens? Preconceito, no inferno, né? Não, olha. A mulher pode ter 10 homens naqueles lugares que não precisam de habitantes, porque a mulher vai transar com 10, mas se ela parir é só um. Professor, e por que o Estado se preocupa com isso? Porque o Estado tem obrigação sobre a saúde da criança. E quanto mais crianças nascerem, isso é prejuízo para o Estado.
Aí eles vão aceitar um casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Por quê? Porque eles vão achar assim, dessa mata não sai coelho. E a gente não vai ter que gastar dinheiro. E eles ainda vão adotar o dos outros, vão tirar o prejuízo da mão da gente. Tudo tem uma explicação. Às vezes a gente é que não sabe. Pluralidade cultural. Precisa eu dizer mais alguma coisa? Ou a pizza e o sushi já explicou tudo? Pizza e sushi, né? Eu dei o exemplo de você respeitar a cultura do outro, de como essa cultura entra na nossa cultura e como a gente se adapta nos processos de aculturação. Trabalho e consumo. Tema muito cotado para o Enem também, viu? O que eles podem querer com isso aí? Vejam. Nesse eixo, ressalte-se a inclusão dos jovens no mundo do trabalho. E é apropriado que se discutam assuntos como consumo, tipo, a televisão leva a gente a consumir cada vez mais. A exploração do trabalho, o trabalho do menor. Gente, a mudança ao longo do tempo, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, mostrar. E a saúde? Vocês sabem qual era o primeiro conceito de saúde? Que saúde era a ausência da doença. Depois veio o segundo conceito de saúde. Qual era? A saúde é o completo bem-estar biopsicossocial. Era o bem-estar biológico, psicológico e sociológico. Vamos argumentar. Qual foi o grande erro desse conceito? Porque, de acordo com esse conceito, está todo mundo doente. Porque ninguém está satisfeito com a sociedade que a gente tem aí. Com as injustiças, com gente passando fome, com pessoas deitadas no chão, sem leito nos hospitais. Então, está todo mundo doente. Aí eles criaram o conceito moderno de saúde. Qual foi, professor? Que a saúde envolve os determinantes sociais da saúde também. Que para ter saúde, você precisa ter uma casa própria, você precisa ter mobilidade urbana, porque quando você pega um ônibus lotado, você tem estresse, ou um ônibus que não chega, você se atrasa, você já começa o dia infeliz. E se você está infeliz, baixa a sua imunidade. Vocês estão vendo, pessoal, como é que o senhor sabe essas coisas de saúde? Eu também dou aula no curso de odontologia, né? Eu dou só antropologia. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe. Para fazer uma redação sobre qualquer assunto, é qualquer assunto. Né? Então, vamos lá. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Temas transversais. Por exemplo, atenção, é a saideira aqui. Ao enfocar o tema transversal trabalho e consumo, também se cair isso no Enem, vocês vão fechar a prova. Pode-se enfatizar as relações de trabalhos em várias épocas. Por exemplo, vou já mostrar um textozinho que eu trouxe para vocês de uma aluna minha. Antes, o trabalho era artesanal, o homem trabalhava com a mão, era manufatura. Hoje a gente trabalha com a internet, hoje a máquina faz tudo por a gente. E o que isso provocou? Vamos já ver. Aqui, viu? Ainda envolve as habilidades 28, 29 e 30 da tecnologia da informação. Prestem muita atenção a esse conhecimentozinho que eu guardei para o final. Diversas modalidades de trabalho, influência da publicidade, como a propaganda dissemina atitudes da vida, padrões de beleza. Por exemplo, tem propaganda, não vou muito longe não, gente. Quem é que bota foto de feijão com arroz no Instagram ou no Facebook? Comi um ovo, aí bota um ovo. Não. A gente só bota foto em restaurante bom, em lugar bom. Para você postar uma foto sua, você tem que gostar. Já houve uma época que o pessoal colocava foto feia. Ia colocar uma foto no Facebook, aí fazia aquele bico. Que diabo é que a pessoa fica feia para botar uma foto no Facebook? Hoje a gente só bota no Facebook, todo mundo é feliz. Aí na semana seguinte, morreu. Vale, né? A gente chega a se assusta, porque era tanta alegria, está com depressão. Não, não pode. Aquela ali, né? Tem gente se engasgando, eu estou vendo. Ó, vamos lá, por exemplo. Texto de Camila Arruda, quando aluna do ensino médio. Olha o texto dela sobre o trabalho. Prestem bem atenção. Com o progresso, assunto geral, os brasileiros passaram por mudanças no modo de viver que interferiram nas relações sociais e nas competências que se esperavam deles para a ocupação de novos cargos. Ou seja, houve uma mudança com o progresso.
Diferentemente de outrora, olha a relação do tempo, ele vai dizer como era antes. Quando os trabalhos eram manufaturados, artesanais, as novas modalidades de trabalho são potencialmente imateriais e fazem uso de recursos que envolvem cada vez mais a tecnologia da informação. Vocês estão vendo? Falou do passado, como era, e agora houve uma mudança. Olhe como é que ela usa aí o elemento de coesão. Essas transformações, lá em cima, ela disse mudança. Aqui, para não repetir, ela disse como? Essas transformações, vão aprendendo, é isso que vocês têm que fazer. Essas transformações estão atreladas a iniciativas como a do toyotismo. Essa menina está mostrando que ela entende de história, que ela estudou história, que ela estudou a Revolução Industrial, que ela sabe o que foi que mudou, enquanto modelo de produção. Nessa época, que época? Do toyotismo. Diversos trabalhadores tornaram-se dispensáveis. Ninguém precisava mais do trabalhador. Ao se compararem a produtividade deles com a das máquinas, ora, a máquina fazia muito mais do que o trabalhador. Como consequência do referido crescimento, como referência do referido crescimento da produção tecnológica, as empresas ajustaram seu modo de produzir, motivados por ideologias neoliberais. Então, ela está mostrando que sabe história e ainda está fazendo uma comparação de como era antes e como é agora. Povo querido, valeu a pena? Eu espero que tenha contribuído para o sucesso de vocês. Beijo bem grande e até outra oportunidade.